Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Lourenço, diácono e mártir. Talvez seja surpreendente para algumas pessoas que seja uma festa, com glória e tudo. Por quê? Porque São Lourenço é um santo muito popular neste rito que é o nosso, o rito romano. Trata-se de um santo romano de imensa popularidade, tanto que a sua basílica foi incluída entre aquelas 7 igrejas que frequentemente são visitadas nas peregrinações a Roma. Pois bem, trata-se de um santo com um martírio fascinante. Lourenço, como os diáconos, eram aqueles que acompanhavam o bispo. O diaconato sempre foi um ministério na igreja muito mais ligado ao bispo do que o presbítero. Os presbíteros, os sacerdotes, são enviados para as várias paróquias, etc., mas para assistir o bispo, que muito frequentemente é ancião, e para que o bispo pudesse estar à disposição de todos, a igreja colocou ali os diáconos. Se nós formos olhar nos Atos dos Apóstolos, vamos ver exatamente isso, a natureza do diaconato, né? Ou seja, os apóstolos dizem: não convém que nós gastemos muito tempo servindo às mesas das viúvas e dos órfãos. Escolhemos 7 homens virtuosos. E assim, os apóstolos, ou seja, os bispos, podem ficar para aquilo que é próprio do ministério episcopal. E o que é próprio do ministério episcopal? Ali, meditar a palavra de Deus, viver numa vida de oração e essas realidades contempladas colocar na pregação. É claro que também é do bispo oferecer o santo sacrifício eucarístico. Sendo assim, os diáconos, historicamente, estavam ligados à realidade da caridade, ou seja, aquilo que nós chamaríamos hoje de pastorais sociais da igreja, e por isso São Lourenço tinha que cuidar dos pobres e das viúvas. Quando houve uma perseguição em Roma e as autoridades romanas quiseram levar o Papa ao martírio, Lourenço ficou para trás. Ou seja, o Papa São Sisto II foi martirizado e Lourenço, que cuidava do dinheiro da igreja, foi retido. Por quê? Porque as autoridades romanas queriam que Lourenço entregasse o tesouro da igreja. E então, indignado por não morrer junto com seus companheiros, Lourenço dirige esta oração, poderíamos dizer, ou seja, esta súplica ao seu sumo pontífice, o Papa Sisto II. Olhando para o Papa que se dirigia ao martírio, Lourenço, com lágrimas nos olhos, diz: aonde vais, ó Pai? Tu nunca subistes ao altar sem a minha companhia. Todas as vezes que o Papa celebrava a missa, Lourenço estava com ele. Como é que agora, que vais oferecer em sacrifício tua própria vida, não me levas contigo? Eis aí o diácono que quer erguer o cálice na Santa Missa junto com o seu bispo. Mas São Lourenço iria, sim, se unir ao Papa. Logo depois, alguns dias depois, Lourenço entrega às autoridades romanas o tesouro da igreja, ou seja, os pobres, as viúvas, os coxos, os aleijados, os cegos. Eles, indignados, entregam-no à mais terrível e torturante morte, ser grelhado vivo. E ele, tomado pelos dons do Espírito Santo naquele momento, mostrando que não era ele quem vivia, era o Cristo que vivia nele, vive aquela tortura com o milagre da impassibilidade, ou seja, estava assim, morrendo, torturado por amor a Cristo, mas tem força suficiente para dizer: este lado já está assado, podem virar.
Para nós pode parecer muito estranho que seja assim, quase incrível, mas trata-se dos dons do Espírito Santo que fazem a pessoa agir divinamente. Rezemos e peçamos que São Lourenço de lá do céu nos abençoe e nos dê a graça de oferecermos também nós, nossa vida, em sacrifício a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.